Cristianismo, Islã e escravidão. Por Craig Keener. O Islã se enraizou em muitos centros urbanos dos Estados Unidos hoje, e está se espalhando particularmente entre jovens afro-americanos urbanos desconfiados das promessas da sociedade branca que parecem fora de seu alcance. A crise atual não começou da noite para o dia. Gerado pela negligência da igreja, o movimento continuou a oferecer seus avisos a uma igreja desatento até atingir suas proporções atuais. Islã se enraiza na comunidade afro-americana. Ressentidos com a prática hipócrita dos cristãos brancos sobre o racismo e a relutância da igreja negra em desafiá-lo, seitas islâmicas heterodoxas como o Templo da Ciência Moura surgiram nas primeiras décadas deste século. Embora tais grupos divergissem consideravelmente do Islã corânico praticado no Oriente Médio, eles forneceram uma ponte cultural para seus convertidos. Na década de 1930, um turco branco chamado W.D. Farr começou a recrutar discípulos para sua seita islâmica heterodoxa. Seu discípulo mais proeminente, que tomou o nome de Elijah Muhammad, alegou que o mestre Farr revelou que ele próprio era Deus e fez outras afirmações que indignariam a maioria dos muçulmanos ortodoxos. Elijah Muhammad declarou que um gênio do mal, um senhor Iaco, planejou a criação da raça branca criando o mais leve de seus 59.999 seguidores negros na ilha de Patmos, um processo que produziu uma raça marrom depois de 200 anos, uma raça vermelha depois de mais 200, uma raça amarela depois de mais 200 e, finalmente, uma raça de demônios loiros, de pele clara e olhos azuis frios, selvagens, nus e sem vergonha. Malcolm X tornou-se o principal porta-voz da causa de Elijah Muhammad até que uma rixa entre ele e Elijah Muhammad, reforçada pelas revelações dos casos extraconjugais de Elias, levou Malcolm a procurar em outro lugar a verdade. Não só Malcolm, mas o próprio filho de Elijah Muhammad, Warit de Muhammad, reconheceu a diferença entre a nação do Islã e o Islã sunita, e se moveu para a última posição. Embora o Islã tradicional não possuísse um componente de apelo urbano que a nação do Islã possuía, sentimento anti-branco e um mito para honrá-lo, ele forneceu mais integridade e uma rede maior de aliados, e talvez de alguma relevância, apoio financeiro, e ainda funcionava como um protesto contra as insensibilidades raciais da maioria das igrejas dos Estados Unidos. Louis Farracha levou muitos dos seguidores de W.D. Muhammad de volta às visões mais originais da nação do Islã, mas mais afro-americanos hoje provavelmente seguem seriamente o Islã sunita, como representado por W.D. Muhammad e mais tarde por Malcolm. A maioria dos adeptos agora mantém o Islã fora da convicção sincera de sua verdade. A insatisfação com outras opções religiosas tradicionais, no entanto, continua a ser uma grande força inicial para elogiar esta religião aos indagadores. Acusações contra o cristianismo. Os muçulmanos levantaram muitas objeções ao cristianismo, por exemplo, a acusação de seu conluio com o imperialismo ocidental na África. No entanto, o expansionismo islâmico do século VII não era menos colonial do que o imperialismo ocidental veio a ser, e o colonialismo ocidental encontra muito menos apoio no ensino de Jesus do que o expansionismo islâmico encontra no Alcorão. Antigos reinos africanos como o poderoso reino medieval de Songhai, que tinha influência islâmica, foram destruídos por imperialistas muçulmanos do norte. Outros reinos africanos como Núbia e Etiópia foram forçados a enfrentar exércitos islâmicos durante séculos, para defender a minoria cristã no Egito. Estes foram os reinos cristãos mais próximos que muitos muçulmanos experimentaram, exceto pelo remanescente de cristãos em seus próprios territórios. O norte da África era predominantemente cristão muito antes do nascimento de Maomé. Mas uma das objeções mais proeminentes feitas pelos muçulmanos negros é que o ocidente cristão participou do comércio de escravos. Embora possamos questionar o quão genuíno era o cristianismo dos comerciantes de escravos, não podemos negar que os cristãos professados participaram do comércio de escravos. O que podemos questionar é se os muçulmanos são os mais adequados para levantar essa objeção. Muhammad e seus primeiros seguidores não encolheram da prática da escravidão, muito em contraste com Jesus e os discípulos, mas a escravidão muçulmana, como a maioria dos outros tipos de escravidão, originalmente não era baseada racialmente. Após a revolta dos mameluques no Egito, no entanto, os escravos negros tornaram-se a mercadoria preferida. Árabes, berberes e persas foram pioneiros no comércio de escravos de longa distância, e os espanhóis e portugueses originalmente compraram escravos negros africanos de traficantes árabes. Os primeiros africanos nas colônias britânicas chegaram antes do Mayflower, e foram temporariamente criados como muitos colonos brancos. Com o tempo, no entanto, os colonos acharam os servos africanos mais fáceis de explorar do que os europeus, este último poderia apelar às autoridades na Europa ou, fugindo, misturando-se às populações locais. Incentivos econômicos também levaram à escravidão afro-americana e sua justificativa ideológica racista. Enquanto os árabes introduziram essa exploração, os europeus aperfeiçoaram-na. Os árabes não tinham torturas comparáveis às longas viagens pelo Atlântico com escravos acorrentados lado a lado por meses em porões de carga escura. Para cada escravo trazido para o chamado Novo Mundo, mais africanos foram brutalmente assassinados em sua captura ou morreram a caminho multiplicaram milhões de seres humanos estuprados, massacrados ou reduzidos ao status de animais. Em defesa dos cristãos. No entanto, os cristãos forneceram resistência. William Wilberforce e a seita Clapham, em fervor alimentado pelo renascimento wesleyano, empurraram a causa abolicionista através do parlamento britânico, levando à abolição da escravidão no Império Britânico.
O movimento de reavivamento evangélico alimentou a causa abolicionista nos Estados Unidos também, e revivalistas abolicionistas como Charles Finney e os evangélicos do Oberlin College ajudaram a galvanizar o apoio popular ao abolicionismo. Outros, como os Tapans, desafiaram sua cultura ainda mais diretamente exigindo integração. Os cristãos negros no norte contribuíram ainda mais para a causa abolicionista que se pode provar Frederick Douglass, um diácono ordenado a Amy e Zion, Sojourner Truth, e a grande heroína da ferrovia subterrânea, Harriet Tubman. Alguns cristãos negros, na verdade, praticavam uma resistência mais vibrante do que a da nação do Islã. O que quer que possamos dizer disso, revoltas de escravos foram lideradas por figuras como Nat Turner, um pregador batista, Dinamarca Vesey, com muito apoio à ME, Gabriel Prosser, imaginando-se como um novo Sansão, e o visionário branco Don Brown. O ministro negro David Walker chamou os cristãos brancos hipócritas de demônios em 1829, embora, ao contrário da nação original do Islã, ele permitisse exceções. O Islã não fornece nenhum imperativo abolicionista análogo. Assim como a Grã-Bretanha e a França estavam finalmente trabalhando para acabar com o comércio de escravos no Atlântico, ele estava pegando na África Oriental, e a maioria dos escravos estavam sendo vendidos para reinos na Arábia e no Golfo Pérsico. A Península Arábica em 1962 tornou-se a última região do mundo a abolir oficialmente a escravidão, mas mesmo depois a Arábia Saudita foi estimada para conter 250 mil de escravos. Cerca de 20 milhões de paquistaneses, principalmente cristãos e muçulmanos de baixa casta, estão agora sendo mantidos em cativeiro. Os muçulmanos árabes no norte do Sudão têm sistematicamente faminto os adeptos da África negra das religiões tradicionais africanas e cristãos no sul. Os ataques também têm tomado escravos, uma prática que o Sudão já havia abolido. Na República Islâmica da Mauritânia, os muçulmanos árabes berberes do norte detêm possivelmente mais de 100 mil escravos negros africanos do sul. Além das favelas e de uma faixa de terra ao longo do rio Senegal, praticamente todos os negros são escravos e são mais da metade da população. O Islã ganhou muitos de seus convertidos na comunidade afro-americana, apontando para fraquezas históricas no cristianismo professado. Um escritor afro-americano especializado na história africana lamenta assim a confusão de muitos jovens americanos, que estão deixando de lado os nomes de seus mestres de escravos ocidentais brancos e adotando, não africanos, mas os nomes de seus mestres árabes e berberes. De fato, porque a importação de escravos negros em terras islâmicas ao longo de 1.200 anos pode ter envolvido mais escravos do que o comércio europeu de escravos, alguns escritores africanos sugeriram que tanto o Ocidente quanto o Oriente Médio deveriam pagar indenizações à África. Conclusão. O Islã ganhou muitos de seus convertidos na comunidade afro-americana, apontando para fraquezas históricas no cristianismo professado, como a participação cristã no comércio de escravos. Embora esta acusação, como a maioria das outras acusações, reflita uma leitura muito seletiva das evidências históricas, essas acusações são críveis pelo estado de grande parte da Igreja na América do Norte. A juventude negra do interior pode acreditar em um evangelho que claramente ensina a reconciliação racial quando exemplos dela não são encontrados nas cidades do interior? Artigos como este podem fornecer um pedido de desculpas no papel, mas o verdadeiro pedido de desculpas será muito mais caro. Até que os cristãos norte-americanos aprendam a viver o evangelho da reconciliação que pregam, pagando qualquer preço necessário para preencher as lacunas historicamente formadas pelo racismo branco, o Islã continuará a parecer crível em contraste com o cristianismo que muitas vezes é indistinguível do resto da cultura norte-americana.